Olá, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do Pod Rico, um lugar de voz, onde você vem para se inspirar, respirar um ambiente forte e crescer. Eu me chamo Isadora Branco, sou sua host e anfitriã deste podcast. E se você quer, de fato, crescer e respirar esse ambiente, curta as nossas redes sociais. Nos acompanhe pelo YouTube, curta, comente, compartilha com o maior número de empresárias. Nos acompanhe pelas plataformas digitais Spotify, TikTok e também nos siga pelo Instagram, Ricas Podcast. Para iniciar esse podcast, eu preciso começar agradecendo os nossos apoiadores, porque sem eles seríamos o quê? Ninguém, não é mesmo? Primeiramente, quero agradecer aqueles que nos alimentam, a Casa Café e Bistrô, um lugar onde tudo é feito por eles. Também quero agradecer Fernanda Lazarotto Fotografia, responsável por todos os meus ensaios de posicionamento e reposicionamento, especialista em fotografar marcas. O Instagram dela está aparecendo aqui na tela. E se você tem interesse em ser um patrocinador deste podcast e ser vista por empresárias ricas, entre na bio do Ricas Podcast e entre em contato com a nossa equipe. Bom, olha, hoje esse podcast vai ser Ferver é pouco. Ó, ela é coach, empreendedora, CEO da MK Desenvolvimento e Treinamento, escritora do livro Acorda, Meu Amigo. É transformadora de adversidades em oportunidades, promovendo alta performance através do autoconhecimento. Sua história mostra que é possível administrar as adversidades e tornar-se exemplo de superação. Aos 12 anos, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1 e nunca deixou que isso a impedisse de conquistar seus sonhos. Antes de ser coach, conquistou o segundo e terceiro lugar na categoria em uma das provas mais difíceis de triatlo do mundo, o Ironman. A bichinha é brava, gente. A bagagem de mais de 6 anos treinando atletas, aliada à sua paixão por pessoas, juntamente com suas 3 especializações, MBA em Gestão de Pessoas e Liderança, pós-MBA em Inteligência Emocional nas Organizações e MBA em Vendas e Negociações, e a sua sede de potencializar o comportamento humano e acelerar mudanças através da tomada de consciência. O que move ela? Pessoas e resultados. Seja muito bem-vinda, Milena Klein. Obrigada pelo convite. Antes de começar a falar, peço desculpas. A gente mora aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então o tempo está um pouquinho desafiador. Então pode ser que tenha algumas tosses no meio do episódio, mas faz parte, não poderia deixar de vir contribuir, né, com esse Pod Rica aí. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem especial. Também já peço desculpas porque eu sou um pouquinho agressiva no meu jeito de falar. Não tenho... Sem filtro. Sem Aqui filtro. É voz, sem filtro. Sem filtro, sem demandas, delongas, né? Eu falo o que eu penso, o que eu acho que é, sem muita frescura. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Enfrentar os desafios que a gente tem na nossa vida, no nosso negócio e ir atrás. Construir. Então, como tu falou, eu amo pessoas e eu amo resultados. E quando eu encontrei, né, uma profissão que eu podia linkar pessoas e resultados, realmente eu sou apaixonada. Hoje eu tenho uma empresa, tô aqui gravando, eu tenho consultores trabalhando no meu escritório, né? Então hoje não é só mais eu tenho mais gente trabalhando dentro da minha equipe, onde ali a gente potencializa o resultado de empresas, né? Perfeito. Mi, tu é educadora física por formação e, embora tenha treinado pessoas por longos anos, acabou fazendo uma transição e empreendendo no ramo da alta performance, que eu entendo que também é treinar pessoas. Não é muito diferente, né? Me conta um pouco da tua história. Como tu entrou nessa profissão inicialmente, por que migrou e o que te fez tomar essa decisão de fazer a transição de carreira e por quê? Show. Eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Na escola eu fiz judô, joguei futebol há alguns anos, cheguei a fazer teste no Inter, passei. Então sempre fui uma criança muito ativa, pode ver que eu fico rodando aqui na cadeira. Fui diagnosticado com TDAH aos meus, 10 anos de idade. Então eu era a criança que sentava na última mesa da escola e botava a cadeira em cima da mesa para estudar em pé, porque eu não conseguia ficar sentada. Então, eu sempre ouvi da minha família, Milena nunca vai conseguir trabalhar no escritório, não sei o quê. E aí, essa paixão pelo esporte, e eu tenho diabetes desde os 12 anos,
No início, quando eu descobri, até mais ou menos ali o meu ensino médio, eu tive um diabetes totalmente descompensado, descuidado, porque criança não entende, né? Eu tenho que fazer aplicações de insulina, sou insulina dependente, e eu não cuidava, até que eu comecei a correr. Um dia eu acordei e falei, quer saber, eu vou correr, me achei com uma barriguinha assim, e aí botei o moletom e saí correr na rua, e me apaixonei pela corrida. Quantos anos isso, Mi? Eu devia ter uns 16 anos aí. E adolescência. aí, bem no ensino médio ali. E aí eu vi na corrida um desafio, que eu saí pra correr meia hora e corri tipo 5 minutos e não aguentei mais. E eu falei, não, amanhã eu vou de novo. E todo dia eu ia e queria fazer mais e mais, e era um desafio vencer a minha cabeça, e a minha cabeça dizia pra mim parar, e eu queria. E eu gostei daquele desafio ali, abracei a corrida. E quando eu fui buscar rendimento, eu sempre fui uma pessoa que gostei de resultado. Eu não sei entrar pra brincar, eu não sei entrar pra só participar, não me convida, porque eu não vou ir. Se tem que fazer pra ganhar. Sou uma pessoa extremamente competitiva. E aí eu cheguei pro meu treinador e eu falei pra ele assim, eu quero melhorar, eu quero... Dele, tu vai ter que melhorar teu diabetes, porque se tu não melhorar o teu diabetes, tu não vai conseguir ter alto rendimento. Então, assim, pra te chegar nesse nível de treinamento, o teu diabetes tem que estar controlado. Isso é legal, porque quando a gente fala num objetivo que nos move, muitas vezes a gente fala de um propósito. Né? Então, eu nunca tive um propósito pra cuidar do meu diabetes. E quando eu consegui entender que para mim ter performance, alto rendimento, eu teria que cuidar do diabetes, o meu diabetes simplesmente, em 1 ano e meio, ele ficou perfeito. Né? Então eu cheguei a ter problema renal quando criança, né? De fazer dieta sem carne, porque os meus rins já estavam sobrecarregados, né? O reflexo disso seria uma hemodiálise. Então eu me apaixonei pelo esporte como algo que mudou a minha vida. E eu falei, beleza, vou fazer educação física. Né? Eu vou ganhar dinheiro brincando, né? Se divertindo, é uma coisa que eu sempre gosto, né? Se não for pra se divertir. Então a minha escolha pela educação física foi por isso. O esporte mudou a minha vida, me trouxe saúde, me trouxe várias coisas. E eu falei, beleza, eu vou fazer isso na vida das pessoas. Então por isso que eu escolhi, de fato, a educação física. Né? Então eu treinei muitos atletas para fazer provas de Ironman, eu era preparadora física deles. Isso eu não sabia. Então, a gente chegou uma vez em Fortaleza, quando a gente fez um Iron lá, a gente foi com 20 pessoas para lá. Teve 4 atletas que fizeram a prova. Então, eu treinava essas pessoas fisicamente, fazia macrociclo, ciclo de treinamentos, e preparava elas para fazer prova de Ironman. Então, sempre teve essa questão, essa paixão por resultado e por pessoas, né? Perfeito. E aí, num determinado momento, decidiu passar por uma transição de carreira e começar, de fato, a treinar empresários, empreendedores. Quando é que foi essa virada? 2014, eu brinco, foi o ano da minha vida, porque eu me formei na faculdade, fui oradora da turma e tal. É aquela coisa que a pessoa que é da turma do barulho gosta, né? Então, em fevereiro eu me formei na faculdade, em maio eu fiz o meu primeiro Ironman full, né? Que tu nada 3,8 km, pedala 180 km, corre 42 km sem parar. Então são aí 12 horas de prova, de exercício, sem parar, simplesmente tu não para, tu faz o tempo todo. E eu só não fiz como ganhei, eu fiquei em terceiro lugar na minha categoria, subi no pódio do Ironman. Então foi muito especial pra mim, era uma coisa que eu tava há 6, 7 anos me preparando pra fazer essa prova. Casei em setembro, né? E quando eu falei sim na saúde, na doença, na pobreza, até que a morte nos separe, eu achei que não ia chegar tão rápido, né? Com um mês depois que eu casei, eu sofri um acidente, treinando ali na Avenida Beira-Rio, em Porto Alegre. A gente saía pra pedalar, eu acordava 3h30 da manhã e a gente treinava das 4 às 6 da manhã. Mais ou menos esse horário. E aí eu devia estar uns 34 km por hora ali. E do nada, no Parque Germânia ali, saiu... Não é Germânia ali, aquele lado do Beira-Rio ali. Saiu um cachorro e eu atropelei o cachorro. E aí caí de bicicleta a 35 km por hora, que é 35, 34, é forte. E tive uma fratura na coluna em 2 lugares, né? Fraturei a coluna em 2 lugares. E aí foi muito engraçado, porque eu fraturei, eu tenho uma resistência à dor muito forte. Então eu fraturei, caí no chão, me deu um lance de vômito, daí eu falei, tá, tô bem, né? Levantei, vou subir em cima da bicicleta e vou pedalar mais um pouquinho. Voltei, tem que voltar pra casa, né? Botei a bicicleta no carro, vim pra casa e tal. E uma semana depois que eu descobri que eu tive a lesão, uma semana depois só. Nossa. Porque eu não queria ficar sem treinar, né? Eu tava inscrita pra fazer mais um Iron ali e eu não posso me machucar. E aí quando eu sofri a minha lesão, foi onde eu tive, tipo, uma crise de identidade, né? E muitas mulheres, eu acho que em momentos difíceis se pegam nesse momento, né? Tu teve uma adversidade também, né? Tive.
que a gente se pega e se pergunta assim, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E então eu sempre tive um sonho de ser mãe. Tinha uma coisa que eu tinha certo na minha vida é que eu ia ser mãe. Não colocamos aqui, mas tu é mãe da TT. Sou mãe da TT, casada com o Vitor, meu primeiro namorado. E aí eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Então, eu devia ter ali... tudo que eu faço, eu me dedico ao máximo. Eu entrego o meu melhor. E eu, aos meus, sei lá, 19 anos ali, 22 anos, quando eu casei, 21, 22 anos, eu tinha a minha agenda lotada e fila de espera pra atender. E eu era bem assim, ó. Tu faz aula de personal comigo, se tu não tem resultado, em 3 meses, tu vai embora. Então, era meio agressivo, assim. A galera curtia o meu jeito de ser. Então, só que eu dava aula às 5 da manhã, eu tinha turma. Eu tinha aluno pra dar aula. 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, eu trabalhava pra caramba. Amava o que trabalhava, mas tu nunca pra refletir, né? Pô, o dia que eu ser mãe, como é que eu vou dar aula? Não tem creche que... Sim, que abre fique assim, todo esse tempo 4h30 da manhã eu vou criança. largar lá pra dar, né? Então, assim, era antes do mundo digital, né? Não existia Instagram, produto digital. Hoje em dia, se fosse, talvez seria diferente. E daí, eu comecei a refletir na minha vida. Eu falei, o rumo que eu tô tomando não é o rumo que eu quero. Eu não quero trabalhar com o hobby dos outros. Eu não quero dar aula às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. Eu não quero dar aula às 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Quero, né? E aí eu comecei a refletir. Eu falei, beleza, eu amo o que faço, mas aquilo que eu mais amo vai longe ao meu encontro, que é viver ser mãe. Né? Eu não quero ser mãe só por ser mãe. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero chegar em casa cedo, pegar minha filha na escola. E ali eu comecei a conversar com amigos meus. Né? O que tem no mercado? O que eu faço? O que eu estudo? Né? Porque eu não podia fazer nada. Eu tava imobilizada, né? Eu tava com a coluna quebrada em 2 lugares. Então, eu fiquei 3 meses sem poder fazer nada. Falei pro meu marido, coitado, né? Casou e se ferrou, né? Não teve lua de mel. Né? Então, assim... eu comecei a refletir, comecei a fazer pesquisa de mercado. E nos Estados Unidos, em São Paulo, ainda tinha muito essa questão de coach. Isso há 10 anos atrás. Né? Hoje se fala de coach, imagina há 10 anos atrás. E aí, tu conhece o Anderson Mendonça? Eu falei com ele, eu fui pra praia, né? Eu sou amiga da filha dele. E eu falei, Anderson, me dá uma dica aí, tu que tá, né? É diretor de uma multinacional, isso aqui. Não, faz esse curso. Me inscrevi no curso. E fiz meu primeiro MBA. E aí, quando eu me inscrevi no primeiro MBA, eu tava com medo de perder o emprego, né? Porque eu imagino, eles recém tinham assinado a minha carteira, que eu tava formada, né? Na academia que eu dava aula. E eu cheguei lá na academia, eu lembro até hoje, com uma boia de hemorroides, que eu fraturei o cóccix e a lombar, com um colete. Tu era CLT. Eu tinha os alunos de personal e tinha alguns horários dentro da academia. Cheguei lá pro dono e falei, montei um projeto. De nós fazer um jornal da academia, que daí eu vou... Muito empresário na academia, né? Vamos fazer... Vai ter os patrocinadores, e daí nós vamos criar um ranking dos alunos que tem mais resultado e com não sei o que... Aí cheguei lá e falei pra ele, olha, eu me inscrevi no MBA também, tô fazendo isso, isso, aquilo. E ele falou, tu é maluca, guria, vai pra casa, o que tu tá fazendo aí? Vai te cuidar, né? E aí, resumo da história, quando eu voltei, né, é que eu fiquei 3 meses fora, ele me chama pra ser coordenadora. Ele falou, olha, quando tu chegou aqui daquele jeito, com esse projeto, eu falei, essa guria é diferenciada. Vou dar essa vaga pra ela, porque ninguém queria assumir, né, era uma bronca. E assumi a vaga de coordenação com 22 anos, né? Tinha funcionários ali na academia há 25, 30 anos. Então teve aquela resistência, né? Como é que eu posiciono, como é que eu faço reunião, né? Que eu era pirralha Nova. né? Uma pirralha, né? Tava ali há menos tempo possível. E aí eu tava fazendo o MBA, então eu aprendi as coisas no MBA e levava pra equipe. Eu tinha reunião de equipe a cada 15 dias, a gente escreveu artigo, eu fiz evento com 1.500 pessoas, entreguei resultado que a academia não tinha construído em 22 anos, né? De taxa de retenção e tudo mais. E aí eu me apaixonei pela gestão. Falei, meu Deus, cara, é isso que... Né? É isso que me dá um brilho no olhar. Né? E aí construí resultado, eu lembro até hoje, construí resultado. Já era quase 23 anos, fiquei 1 ano e meio no vaga de coordenação. Eu cheguei pro dono e falei o seguinte, apresentei pra ele lá na planilha de Excel. Construí isso de resultado e eu quero ganhar X mil reais por mês. Não lembro o valor agora. Ele olhou pra minha cara e começou a rir. Daí eu falei, o que foi? Dele, não vou te pagar isso daqui. Daí eu falei, então tô saindo. Meu último mês como coordenadora e tchau e benção. Né? E aí eu comecei a atender os clientes de forma pessoal, né? Os empresários, porque assim, eu já atendia os empresários
eu era personal deles, né? Sim. E daí eu falei pra eles, olha, fiz um curso lá, eu preciso testar, vamos lá. E eles, vamos. E eles começaram a ter resultado, e chegou onde chegou hoje, né? Então, eu acho que quando a gente fala de mulher, eu acho que às vezes a gente fala, a mulher tem que se empoderar, né? Uhum. Eu acho que isso é importante, a atitude que a gente tem é quando a gente tanto é valorizada quanto não é valorizada, né? Porque às vezes a gente aceita ficar naqueles lugares que não nos valorizam. Eu simplesmente não aceitei. Eu falei, se não vai ser aqui, tu não quer pagar o que eu quero, tu não tem um plano de carreira pra mim, eu vou embora e eu vou fazer por mim, entendeu? A valorização começa muito na gente, né? Nós olharmos o nosso modelo de negócio e pensar, isso serve pra mim ou isso não serve pra mim, né? Devo ficar aqui ou não? Isso que tu fala é muito interessante, né? Porque se fala muito no empoderamento, mas quantas vezes eu fico tempos e tempos numa empresa só por ficar? Só porque é gostoso. A gente vai falar sobre isso, né? Só porque pra mim é tranquilo ficar aqui, é confortável, eu tô na minha zona de conforto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Mi. Tu trabalha hoje com muitas empresas que te procuram para resultados, né? Acredito que ninguém te procura assim quando já está assim super com resultados, nadando na grana. Não, né? Geralmente tem algum problema e te procuram para que tu solucione esse problema. Qual é o problema que tu mais identifica hoje dentro das empresas? Top 1, assim. Falta de clareza, né? As pessoas não sabem o que de fato querem. Elas querem. E a gente fala de indicadores empresariais, né? Então, eu quero faturar mais. Essa não é a pergunta, né? Na verdade, essa não é a resposta que a gente tem. Tu é dono de empresa. A pergunta é: quanto que tu quer botar no teu bolso? Quanto é que tu quer ganhar por mês? Aí a pessoa, pois é, eu nem sei. Né? A pessoa, eu digo assim, esquece faturamento, porque tu vai olhar quanto que tu quer ganhar, beleza, pra te ganhar tanto, vai ter qual a tua margem de lucro, e aí nós vamos começar a enxergar agora quanto que nós precisamos faturar pra ter a vida que tu quer, porque assim, eu penso assim, ó, eu sou empresária, por que eu escolho ser empresária? Porque eu quero ter liberdade. Normalmente, a maioria das pessoas decide empreender para ditar suas próprias regras, entendeu? Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Então, assim, a liberdade, ela tem um preço, né? E muitas vezes as pessoas não têm essa clareza. Quanto que tu quer ganhar e que estilo de vida tu quer ser? E daí eu pergunto uma outra, quantas horas tu quer trabalhar? Porque é muito fácil tu te corromper no mundo. E ainda mais mulher, tá? E eu vou falar posso falar das minhas crenças aqui? Com certeza. Eu acredito que a mulher tem um papel que é ser cuidadora do lar. Antes de ganhar milhões, bilhões, trilhões de, sei lá, né? Tava falando de rica aqui. Tu pode ganhar milhões de reais, mas se tu não exercer o teu papel de ser cuidadora do lar, tu nunca vai ser completa, né? Mas eu posso ser cuidador do lar e posso ganhar dinheiro também, né? Então eu acho que quando a gente começa a falar de resultado, as pessoas olham só para esse resultado de dinheiro, entendeu? E isso é fundamental, porque, cara, eu amo viajar. Fui pra Nova York em fevereiro, andei de helicóptero lá. Em novembro tô indo pra Disney, fazer um cruzeiro nas Bahamas. Então, Rica. se eu quero, né? Se eu quero viajar, quem é que vai bancar isso? Sim. Que estilo de vida você, mulher, tu quer fazer? Quer fazer botox 6 meses? Vai custar tanto. Quer fazer academia? Vai custar tanto. Então, assim, como é que tu imagina a tua vida? Então, eu acho que falta de quem é empresário, ele se corrompe fácil. Por quê? Meu irmão é CLT numa empresa. Né? Não vou abrir aqui qual é a empresa. Ele tem um cargo de chefia, ele não ganha hora extra. Ele não tem hora extra, entendeu? Então ele sai da empresa, o horário que ele tem que sair, se precisar ele faz, tá? E vai embora. A gente teve uma enchente aqui no Rio Grande do Sul, até ela tá falando que eu saí da obra direto pro podcast, né? Se eu decidir trabalhar mais e vender mais, eu vou fazer mais dinheiro. Sim. Não tem limite. Qual é o limite para te faturar? O limite Não que tem. tu consegue entregar. Ou se tu tem um produto digital, que é o teu caso que tu tem, e eu escalo e entrego. Qual é o problema disso, né? Então, assim, eu acho que essa falta dessa clareza, assim, quanto que eu quero ganhar de dinheiro por mês, quantas horas eu quero trabalhar, e essa conta tem que fechar. E muitas vezes as mulheres não acreditam. Não só as mulheres, os homens também. Me será? Eu digo assim, cara, é a clareza, né? Mas eu acho que vem muito. Dois ganchos que eu quero pegar aqui, tá? O primeiro é em relação à mulher ser a cuidadora do lar. Eu concordo muito contigo. No momento da minha vida em que eu cresci muito profissionalmente e eu esqueci dessa parte, eu adoeci. Que foi quando eu tive a maior adversidade da minha vida. E quando a gente passa por esse processo, a gente olha para nossa vida e repensa.
eu tô onde eu quero estar, eu tenho tempo hoje para aquilo que de fato é importante para minha vida, que é o meu filho, a minha casa e o meu marido, né? Será que o trabalho hoje que eu desenvolvo, ele não poderia ser de uma forma diferente do que eu cresci acreditando que sucesso era agenda cronometrada. Esse era o meu Visão de mundo. visão de mundo e o que era sucesso dentro disso. E que mulher não ficava em casa, cuidando de casa. Por isso a gente delega. Só que a gente não tem como delegar a criação de filho. Exato. A gente não tem como delegar o nosso casamento. E eu passei por essa diversidade muito grande, então eu quero só trazer isso para tua fala, porque eu realmente acredito nisso. E isso vem muito ao encontro do que hoje eu acredito e vendo, principalmente, que são as mulheres serem mais valorizadas para que elas consigam, de fato, ter tempo para aquilo que é inegociável para elas. E um exemplo, né? Tu até me mandou mensagem, né? Mi, vamos gravar o podcast, tá o horário. Eu falei, Isa, Sim. não vou gravar. Porque é o horário que eu pego a Maite na escola e eu não trabalho depois desse horário. Não tem opção. É inegociável pra ti. Né? Então, tá, deixa que eu vou ajustar aqui e vou fazer. Então, acho que isso é importante. Eu não tô dizendo que eu amo dinheiro e eu amo resultado e eu amo estar com a minha família também. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar a mulher em si, ela tá o tempo todo pensando que, às vezes, é que nem as pessoas têm uma crença, né? A gente é gaúcha. Quando o Inter tá bem, né? É tipo gangorra. Não, tu pode... Né? Tu pode estar bem em todas as áreas. Ou sucesso ou a minha vida como mãe. Ou exatamente. sucesso ou o meu casamento. É o ou. E não o e. E a gente fala de narrativa, né? Toda a tua narrativa te mantém onde tu tá. Narrativa é o que tu diz pra ti mesmo. Né? Então, tu muitas vezes, não tem como cuidar de todas as áreas. Não tem como dar conta de tudo. É a tua narrativa, não vai dar pra dar. Não vai dar conta de tudo. Né? Então, assim, acho que quando tu começa a entender... Ontem eu dei uma palestra e eu falei bem assim na palestra. Gente, tu vai mudar a tua vida... Eu começo a me empolgada aí. Tu vai mudar a tua vida quando tu definir os teus objetivos e esse objetivo te dá tesão, entendeu? Porque às vezes a pessoa define uma meta, daí ela olha a meta assim, quero faturar 30% a mais. A pessoa não muda nem a cara dela, entendeu? E não é sobre faturar 30% ou lucrar, é o que tu quer construir na tua vida que aquilo vai te prover. Então, assim, acho que quando a gente começa a olhar, né? E eu tô vivendo um momento, um trimestre da minha vida, que a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Mais desafiador de toda a minha vida que eu já vivi. Porque eu, há 10 meses atrás, estava me mudando pra minha casa, que eu deixei só as paredes, construir tudo novo, móvel e tudo, e simplesmente eu perdi todo o meu primeiro andar pela enchente. Então, morando em outra cidade, que eu perco 13 horas por semana em deslocamento. Eu tô há 2 semanas malhando 5 vezes na semana. Eu bati todas as minhas metas de venda e faturamento da minha empresa. Né? Todo o valor que eu falei que eu gastei em imóvel, eu já fiz em 45 dias, tá na minha conta. Segunda-feira os caras estão montando os meus móveis e ainda tô escrevendo um livro. Então, como dar conta disso tudo? Cara, é tu botar o objetivo no papel e olhar para aquilo ali e falar, cara, isso aqui me dá um tesão violento, entendeu? Isso aqui me dá vontade de abraçar a dificuldade, de fazer o que tem que ser feito e eu vou fazer. Né? Então, acho que assim, a mulher, às vezes ela é muito morna. Eu sou uma dominante quando a gente fala de perfil comportamental, né? Então, eu sempre fui muito decidida. A gente tava falando antes de gravar o podcast, né? Que eu tive banda de reggae e dreads colorido no cabelo. Gente, eu me achava a pessoa mais legal, mais incrível, entendeu? E eu tava cagando porque os outros achavam. Quando tu tem um sonho, tu tem um objetivo, sabe o que tu faz pro ambiente? Tu caga pro ambiente. Porque só existe uma coisa. O que tu quer, entendeu? Só existe uma coisa, é o que tu quer, não é? Tu sabe o que tu falou, né? E era uma perguntinha que estava mais para o final, mas vou trazer ela para agora para pegar o gancho. Muitas vezes a gente começa o ano com metas, com planejamento. Não digo todo mundo, que a grande maioria começa o ano e seja o que Deus quiser. Pula 7 ondinhas, come a lentilha, um morango e vai, vamos lá, né? Mais um ano. Mas, quando a pessoa entra o ano com um planejamento, ela chega com metas, ela desenvolve aquilo que ela vai construir durante aquele ano. Mas muitas vezes podem acontecer adversidades neste ano, como aconteceu contigo, a enchente, e que tu teve que morar, era uma coisa que tu nem imaginava, porque a enchente aqui ela aconteceu do dia pra noite, literalmente, e tu acordou num determinado momento e pensou, nossa, eu vou precisar reorganizar aqui as minhas coisas. Como olhar para as nossas metas, e aí uma pergunta até para que tu fale do macro,
quando eu tô passando por uma grande adversidade. E, de novo, eu passei por uma grande adversidade. E eu joguei as metas longe quando eu passei pela minha adversidade. Eu não queria ver, eu não queria planejar o meu futuro, porque o meu pensamento na época era, eu não planejei isso aqui que me aconteceu. Então eu não vou planejar mais nada na minha vida. Eu fiquei meio rebelde, Eu né? lembro. Você até me falou isso lá no escritório. Mas, de fato, como planejar a vida numa adversidade? Acho que a primeira coisa, e aí tu pode responder isso com toda sinceridade, né? É aceitar o que não se pode mudar. Cara, encheu. Eu tirei foto fazendo joinha na frente dos meus móveis de 60 mil na frente de casa, entendeu? De quem eu tenho controle? Não, entendeu? Eu me estressar, porque existe uma coisa chamada estado emocional, né? O nosso estado emocional dita sobre o nosso comportamento. Então, assim, eu sempre penso assim, cara, eu não tenho controle. Aceita e deu, entendeu? E eu tento sempre, eu sou meio engraçada, assim, eu tento, sabe, dar risada da desgraça, porque já aconteceu, né? Então, eu sempre digo, eu fiz o projeto Arquiteta, mas sempre tem uma coisa que tu... isso aqui... Eu ouvi esse áudio teu. Isso aqui eu ia fazer diferente, entendeu? E eu falei, cara, chegou a hora de, né? Fiz o projeto, vivi 10 meses, agora vai ser assim, ó, nunca vai ficar tão bom o projeto. Mudei isso, mudei aquilo, fiz várias coisas que... Várias não, né? Mas alguns detalhes que eu podia mudar. Então, eu, tipo, levo meio que na diversão, assim, né? Mas isso tem a ver de inteligência emocional, né? Exatamente. Controlar e gerenciar as tuas emoções. E assim, ó, claro que eu fiquei triste, gente. Foi um sonho, foi 2 anos juntando dinheiro, foi um monte... trabalho ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que viver o luto. Eu fiquei uma semana indignada, assim. Eu falei, cara, eu vou ficar uma semana chorando as pitangas. Comendo brigadeiro, triste, entendeu? Aí eu falei, beleza, do dia tal já era. Virou a página, né? Então, a gente sempre fala isso de que quando tu sofre por um problema, tu tem que fazer mapeamento de prejuízo. Daí eu comecei a mapear. Cara, móveis, 45 mil reais. Máquina de lavar, 5 mil reais. Fogão, 2.900 reais, geladeira, tu tem que mapear isso daqui. E daí eu acho que quando tu... É difícil mapear? É difícil, como tu falou. Pô, tive um câncer lá, e se eu morrer? E meu marido, meu filho... Vou planejar o quê Vou planejar agora? o quê, né? Então, assim, eu acho que, claro, é outra situação totalmente diferente do que a enchente, Sim. né? Ninguém morreu, ninguém... Mas eu acho que, assim, a primeira coisa é tu ter visão. Cara, qual que é a tua visão? Então, eu tinha uma visão... e eu não mudei a minha visão. Quando eu sofri um acidente, né, que eu quebrei a coluna em 2 lugares, eu tava inscrita pra fazer um Ironman e eu cancelei a minha inscrição, mesmo ainda na minha recuperação, eu me inscrevi pra fazer outro Ironman. O meu ambiente falou que eu tava maluca. E eu falei a seguinte frase: sonhos podem ser adiados, mas nunca abandonados. A visão não vai acontecer em maio, porque eu estou com a coluna quebrada, mas em novembro eu vou fazer. Então, eu acho que quando tu realmente quer aquilo que tu diz querer, né? Não tem. E aí volta a falar aquele negócio, né? Sobre falar de objetivo que te dá tesão, né? Uma visão que te dá tesão. Eu lembro quando eu comecei, né, a fletar com o Vitor. Né? Vamos falar de, né? Gente, eu lembro quando ele começava a chegar perto, eu chegava, meu Deus do céu, me dava né? Eu ficava diferente. Eu falei, meu Deus, né? Paixão. Paixão. Ai, lá vem o Vitor, meu Deus. Aí no cinema pegava na minha mão. Ai, meu Deus do céu, né? E eu acho que quando tu tem um objetivo que ele não mexe contigo, rasga e bota no lixo, entendeu? Sabe? Eu acho que... E como é difícil, né, Isa, a gente definir, de fato, um objetivo que realmente nos dá esse brilho no olhar, sabe? Porque se tem uma coisa que é certa, tu vai passar por crise e tu vai ter dificuldade. Claro. Né? Então, quem tá casado aí sabe, mas eu acho que é sobre tu ter essa visão. E aí tu vai ter que reajustar. Então, assim, não muda a visão. Muda, recalcula a rota, né? Então, assim, eu acho que, sim, aceito que não dá pra mudar. Cara, eu tenho diabetes desde os 12 anos. Eu usava o diabetes pra colar na escola, entendeu? Eu já tenho diabetes, o que eu vou fazer com isso aqui? Beleza. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Fala, professora, tô passando mal. Não, vai lá daí pegava a folhinha e via tudo, chegava lá e... Né? Então, eu não estudei na escola. Então, acho que sempre é sobre isso, né? E é engraçado que a enchente, quando ela veio, assim, a gente sempre tem coisas a aprender, né? Assim como tu também aprendeu várias coisas com a tua adversidade. Então, acho que é sobre isso, sabe? Aceita que não dá pra mudar e não muda a visão. Muda a data dela. Com certeza vai ter que mudar, né? Meu livro era pra estar escrito. Sim.
E tô escrevendo. Tô escrevendo, porque maio, que era pra ele acontecer, a gente ficou nessa função de enchente. Então, acho que assim, sonhos podem ser adiados, mas nunca abandonados. Se tu tá num momento de dificuldade, ajusta. Ajusta, que nem o Waze. Recalcula a rota. Mas não abandona a visão. E eu tive um luto que Aham. foi um pouco maior ali. Eu digo que nem foi durante o tratamento, o luto ele vem depois. Ele vem no repé, assim, né? Ele vem no pós. Mas quando eu disse agora deu, agora chega, deixa eu pegar aqui o que eu tinha organizado para minha vida e eu reorganizei, reestruturei, replanejei e coloquei em ação. E tu sabe isso mais do que ninguém, porque trabalhou comigo nesse processo, né? Muitas vezes eu posso me colocar em duas situações, né, Mi? Ou como vítima da situação ou como protagonista da minha vida. E eu optei pelo protagonismo e por realmente, agora, nesse momento, voltar a colocar projetos ambiciosos que eu tinha em prática. Então, é justamente isso, né? A gente adia, mas a gente não deixa aquele sonho, aquele planejamento, aquilo de fato morrer. Tu tá com frio? Não. Não, eu tô com frio aqui. Tá gelado aqui, né? Tá frio? Não tá? Tá. Um cafezinho, então, quer um cafezinho? Não, já tô tomando água aqui, tá de boas. Mas eu acho que é principalmente sobre isso, né? E assim, quando a gente é maduro o suficiente, né? Eu tenho diabetes aos 12 anos e insulino dependente, né? Então, quando eu descobri o diabetes aos 12 anos, o médico olhou pra mim e ele fez assim, ó. Me esticou umas seringas, que na época era seringa e caixinha de isopor, né? Hoje não se tem mais isso. Ele falou assim, ó. Milena, tu já é uma mocinha muito grande. Então, assim, tu vai te aplicar sozinha. Com 12 anos. Com 12 anos. Então, assim, ou tu te aplica, ou se não, né? Tu sabe as consequências, né? Perde uma perna, fica cego, né? Tipo, uma psicologia Nossa, bem psicologia positiva. infantil, assim. Bem positiva. Ele não era um endócrino infantil, né? Mas tudo bem. Então, assim, quando eu era criança, eu pensava assim, ó. Cara, ou eu faço insulina, ou senão eu vou ficar sem uma perna. Entendeu? Então, eu acho que a gente adulto, a gente não. Tu tem duas motivações, né? Ou pelo amor ou pela dor. Então, muitas vezes, a gente não consegue conversar com a gente mesmo. A gente fala de diálogo interno, né? Vamos lá, despertou o celular. Tu acordou no horário? Não porque tu, hoje tá frio, narrativa. A narrativa te mantém onde tu tá. Então, quando tu tem uma meta, um objetivo, um ambicioso, um exemplo agora, a gente tava conversando, eu não sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Tu já foi minha cliente, Sim. eu só mando áudio, Sim. né? Eu não escrevo, eu só mando áudio. Então, pra mim, é desafiador escrever. Por mais que a minha história é legal, é desafiador escrever. E eu tenho que sentar, o horário, tem horário na agenda. Pum, 9 da manhã, vou escrever o livro. Eu sento e falo assim, ó. Milena, agora tu vai sentar a bunda na cadeira e tu vai escrever teu livro. Querendo ou não querendo. Por quê? Tu tem esse e esse e esse objetivo. E o livro faz parte de um planejamento estratégico para te chegar lá. Tu não quer chegar lá? Então escreve. Eu me incentivo, não é? Eu crio uma narrativa que me faz fazer aquilo que precisa ser feito. O que a mulher faz? Ah, hoje eu não vou na academia, né? Ai, hoje tá frio. Ai, hoje eu vou comer isso aqui, né? Que tá fora do jeito, porque, eu mereço. Merece o caramba, entendeu? Tu merece a disciplina do teu sonho, do teu objetivo. Então, assim, eu acho que tratar de uma forma verdadeira e madura nem sempre é fácil, mas é a forma como tu vai construir resultado na tua vida, no teu negócio, no teu casamento, nos teus relacionamentos, né? Então, acho que é sobre isso. Dinheiro é resultado. Riqueza é resultado. Saúde é resultado. Doença é resultado. Nós vivemos num mundo de causa e efeito, certo? E nós também estamos vivendo numa era agora do efeito dopamina, certo? Certo. Então, enquanto eu estou naquele efeito bom e gostoso, tá tudo certo. Mas quando eu saio daquilo, eu não sei se aqui. Eu tô aqui para ser feliz. Eu tô aqui pra. Né, pelo gostosinho, eu tô aqui. Eu acho que a o Netflix, o iFood, tudo isso trouxe essa facilidade tão grande para dentro das nossas vidas que qualquer coisa que me cause maior desconforto, eu não sei se eu quero passar por isso. Eu estava lendo esses dias uma reportagem que falava sobre a geração nem trabalha nem estuda, né? Qual é a tua visão hoje sobre essa nova geração que se cria, que se forma hoje, que provavelmente é a geração dos nossos filhos,
E como de fato trazer essa nova geração para alta performance. Porque é uma geração que não tem alta performance. Concorda comigo? E aí parte do primeiro princípio, que é a responsabilidade. Né? Então, é que eu achei engraçado, né? Nem estuda, nem trabalha. Primeira coisa é que as pessoas hoje, elas acabam vivendo uma mentira, né? Mentira em que sentido, né? Eu sou feliz rodando a linha do TikTok e do Instagram, porque eu tenho um nível de dopamina ali. Sim, altíssimo. Altíssima, né? Eu tava dando uma palestra para uma empresa, uma reunião com um empresário, né? Que o cara é gigantesco no Rio Grande do Sul, tem mais de 45 lojas, e eu falei para ele, olha só, pensa assim, tu já fez sexo? Eu falei para ele. Dele, óbvio, né? O cara, sei lá, seus 40 e poucos anos, né? Já fiz. Daí eu falei, beleza. Lembra quando tu só beijou na boca, aquele beijão de língua assim? Tu achava que aquilo era... O auge. auge. O auge. É um beijão de língua bem dado. Antes era o selinho, tu já, né? Já te dava o brilho. Depois tu foi pro beijo na boca, depois tu foi pro sexo. E aí depois, tu não queria mais só dar um beijinho. Dar um selinho não faz mais sentido depois que tu provou daquilo ali. Sim. Imagina um funcionário teu, que ele pode ter um sexo na timeline dele, ou ele vai ter um selinho, ele vai ter um resultado lá no final do mês de uma entrega que ele fez maior. Ele falou, putz, entendi tudo. Eu falei, é sobre isso, entendeu? Então, assim, ninguém mais quer pagar o preço de construir um resultado. Porque eu me sacio, né? Por que o nível de pornografia tá muito alto? Tu vai lá querer conquistar a mulher, mandar mensagem assim, não, eu vou lá e boto um negócio e 5 minutos eu me resolvo. Mais rápido, né? Deus o livre. Mas é o errado, entendeu? Mas é a era do imediatismo, né? Tudo que eu quero, eu tenho na hora que eu quero. Exato. Então, assim, eu acho que as pessoas hoje, elas não querem mais pagar o preço de construir um resultado de valor, né? Então, assim, seja, né, em qualquer ramo da vida minha, eu não quero mais ter a saúde porque, eu tenho que deixar de comer, eu quero deixar de fazer isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que é um desafio para nós pais é delegar responsabilidades e essas responsabilidades terem consequências, né? Boas ou ruins. Então, assim, porque se eu tenho uma responsabilidade, se eu sou responsável por aquilo ali, né, eu não posso não fazer. Né? Então, Sim. Se é tua responsabilidade guardar os brinquedos, eu não vou guardar. Entendeu? E se tu não guardar, não tem videogame, não tem isso. Então, assim, é um desafio porque é muito mais fácil. A gente também chega cansado. 2 minutos eu vou recolher. Né? Mas eu preciso entender que eu tô treinando uma pessoa a ter uma responsabilidade de executar aquela responsabilidade. Então, acho que muito é sobre isso. Quando a gente fala de um funcionário hoje numa empresa, eu falo para todo mundo que tem empresa. Se eu chegar pro teu funcionário e dizer assim, ó, Isa, olha só, tu trabalha hoje nessa empresa aqui. Me fala agora em 10 minutos, 5 minutos, o que são tuas responsabilidades e quais são teus indicadores de performance. Eu vou te dizer que se tu fizer isso para 20 empresas, 2 funcionários, 20 pessoas, 2 vão saber responder se 2 souber. Porque se eu não tenho a clareza da responsabilidade, tu precisa saber fazer a tua gestão interna. Mas isso é um erro do empresário. Do empresário, né? Então, se o funcionário ele não tem que ficar o tempo todo lá. Vamos lá, vamos fazer. Eu tenho que motivar, sim, mas a pessoa tem que ter a clareza. Do que é a responsabilidade dela. Porque ela precisa ser a pessoa que se automotiva para entregar essa responsabilidade. Então, quando a gente fala de fazer as pessoas crescerem, como é que eu faço alguém crescer? Responsabilidade. E se não tem, consequência. Né? Então, vamos pensar, por que as pessoas... Né, vamos pegar aí Los Angeles, que os caras liberaram aí o roubo, a fraude ali, né? O cara não é preso, então tu tá mexendo no celular, a pessoa pega o teu celular e sai correndo, porque não tem consequência. Né? Se não tem consequência, eu vou roubar teu celular. Sim. Agora, se eu roubar teu celular e for preso, tu acha que eu vou roubar? Tem a psicologia positiva do... Né? Então, assim, é a mesma coisa. Se tu se posicionar, fazer uma campanha, fazer relacionamento com o cliente, fazer pós-venda, tu vai faturar 1 milhão. Responsabilidade, consequência. Sim. Pros 2 vieses, né? Então, eu acho que, assim, a gente precisa deixar as coisas mais claras, né? Tanto para um funcionário quanto para um filho, né? Sim. Eu, por muitos anos, fui advogada trabalhista e empresarial. Então, sou advogada por formação, para quem não sabe. Atuei por 12 anos.
E eu aplicava, as empresas me contratavam para aplicar manual de conduta dentro das empresas, que justamente era trazer isso de direitos e deveres. Então, o que eu observava nisso especificamente? Que o empregado, né, o empresário, ele não está disposto a conversar. Então, ele me contratava para fazer isso. Aham. E ele também não estava disposto a punir, a aplicar uma advertência, a aplicar uma suspensão, Aham. porque, enfim, tem muita rotatividade. E eu vejo que, geralmente, o empresário, ele está na parte operacional do negócio, ou na parte muito técnica, e ele não olha para a parte estratégica, ele não olha para a visão do seu negócio, ele não olha para, de fato, o que ele precisa fazer para que ele tenha esses resultados, né? Aham. Obviamente, me pagavam por isso, eu fazia, eu aplicava advertência e ok, já estão muito à frente de muitas empresas que não fazem isso. Mas eu vejo que era um medo de conversar com o seu funcionário. Assim, ó, a gente não alinha as expectativas, né? Então, assim, as pessoas não querem mais, não se tem mais essa relação de proximidade, né? Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei pra ela, olha só, o que tu falou pra mim me deixou chateada. Ela me olhou e daí eu falei, eu não gostei. Falei pra ela. Então, o que as pessoas fazem hoje? Elas não falam, né? Então, assim, as empresas hoje, zero preparação. Porque vamos pensar racionalmente, né? Pra quem trabalha numa empresa. Tu vai lá, trabalha e ganha R$2.000. A média, né? Do operacional. 2.000, sei lá, R$4.000. Só que tu não tem um plano de carreira. Então, eu tô querendo te dizer que daqui a 8 anos tu vai estar ganhando igual, A mesma coisa. a não ser os 7% do subsídio que tu vai ter todo ano. 7 quando é muito, né? Qual a motivação que tu vai ter? Não existe, né? Então, tem duas situações. Eu crio um plano de carreira onde a pessoa, digamos, é motorista de caminhão, júnior, sênior e premium, né? Então, ele tem uma caminhada ali, ele tem responsabilidades até chegar em outro patamar, e vai chegar um momento que a pessoa, ou ela vai aceitar aquela situação, ou ela vai buscar algo maior. Então, vai ter um turnover dentro da empresa. Então, a gente, como pessoas também, como empresários, a gente peca muito em relação a isso. A gente acha, olha só a loucura, a gente acha que eu vou pagar 2.000 por funcionário e ele vai ficar 10 anos feliz e motivado na minha empresa. Se eu nem sento e olho na cara dele e digo, cara, eu tô feliz por ti. Pô, né? Tu pensa em casar, tu pensa em não sei o que. Não existe isso aí, entendeu? É que isso há 20 anos atrás era uma realidade. Certo? Antigamente as pessoas Exato. passavam anos dentro de uma empresa. E aí, de novo, né? Minha história, minha trajetória, eu também fui advogado de reclamante. Então, o cara trabalhava 20 anos na mesma empresa. 20 anos na mesma empresa. O salário era isso. Então, teve só os reajustes. E ele depois, ele era demitido, né? E ficava muito chateado porque ele dedicou a vida toda dele para uma empresa, né? Então, antigamente, tinha essa fidelização dentro das empresas. E eu acredito que o digital hoje vem para impulsionar as pessoas a terem a sua liberdade, a empreenderem, a sair disso, a ver que existem possibilidades ou crescimento. E um contraponto, né? Normalmente, eu acredito que o maior público que assiste é mulheres, né? Aqui? Totalmente. Vamos pensar o seguinte, né? Tu, mulher, né? Sei lá, não sei se tu tem a média de idade do teu público ou não. 35 mais. Então, assim, 35. Jovens. Na flor dele. Tu já, né? Teoricamente, já tem uma caminhada e uma trajetória. Às vezes, a tua vida tá igual esse funcionário aí. Que tá há 5 anos na mesma merda. Desculpa dizer o termo. Há 5 anos, a mesma coisa. Entendeu? Um relacionamento morno. Ou se não tem um relacionamento, tá aí, né? Botando a cara na janela. E aí tu é morna. Há 5 anos. E aí tu diz, cara, que merda, segunda-feira. Né? E volta a falar, né? Eu comecei a falar isso de tesão, porque quando tu fala tesão, as pessoas, né? Dão uma... Sim, elas entendem, né? Opa, né? A pessoa tá assim, atenção. Daí a pessoa faz isso daqui, né? Então, assim, cara, tu tem que olhar pro teu casamento e dizer assim, ó, o que eu vou fazer, né? Sei lá, vou ir jantar fora, eu vou botar uma meta no meu casamento de, sei lá, eu vou falar um negócio aqui, meu marido vai me xingar. Fala. Mas janeiro... Sem filtro. Não, eu 2024, fechei o ano e eu falei assim, cara, 2024 vai ser o ano da minha vida. Cara, eu vou fazer tudo. Tudo que eu quis fazer, que eu não quis, vai ser o ano
mais louco da minha vida vai ser 2024. Mal eu esperava que... Louco mesmo, né? E daí eu cheguei pro meu marido e falei assim, ó, botei uma meta pro nosso casamento em janeiro. Sexo, janeiro, todos os dias, 31 dias. Ele me olhou e falou, sério? Eu falei, sério, te prepara. O homem ficou maluco, entendeu? Cara, foram 23 dias até que eu peguei uma pereba. Eu peguei uma infecção intestinal. E aí fiquei 5 dias, Ficou né? devendo. Fiquei devendo 5 dias. Mas a gente tá falando pra mulheres, sabe? A gente vive a vida numa perspectiva de, cara, tu se contenta com, sabe? E aí tu acaba de olhar pra áreas da tua vida e dizer assim, beleza. Ah, então tá, na minha área física eu vou correr 10 quilômetros pra tanto. Janeiro saltei de paraquedas. Fevereiro eu fui pra Nova York. Então a gente se acostuma que nem esse funcionário que tá há 20 anos numa empresa que ele não sente valorizada e tu é a mesma. Sim. Tu tá há 5 anos numa vida de merda que tu não te valoriza, que tu não te desafia e tu não sabe que tu tá frustrada. Entendeu? Ah, mas é... Ah, isso aqui... E alta performance na vida pessoal e profissional, elas precisam estar alinhadas? Eu consigo ter alta performance numa das minhas esferas e não ter na outra? Os dois. Porque, assim, ó, existe um preço, né? O alto rendimento, ele tem um preço. Me dá um exemplo. Quando eu treinava para prova de Ironman, eu tinha ali os meus 18, 19, 20 anos, né? 21 anos. Eu não tinha como ter tempo de qualidade com as minhas amigas. Porque eu treinava 4, 5 horas por dia. Final de semana eu pedalava 180 quilômetros num dia. Então, assim, dependendo do nível de performance que tu busca, Isa, vai impactar outras áreas da tua vida. Não tem como não, tá? Eu sou muito verdadeira e não escondo isso pra ninguém, entendeu? Só que quando a gente fala de um atleta que vai treinar para umas Olimpíadas, o grau máximo de um atleta é uma Olimpíada, tá? Não existe saúde dentro de um grau de Olimpíada, um nível de Olimpíada, né? Então, o que eu tenho que entender? Qual que é a alta performance que eu tô buscando nesse momento, né? O que eu enxergo desse rendimento? E como que eu vou equilibrar os pratos dentro disso? Eu acho que tem como, mas quando eu quero um nível muito grande, alguma coisa vai ficar para trás. Então, quando eu atendo um cliente que ele diz, o seguinte, eu quero passar num concurso público. Eu digo o seguinte, ó, acabou, né? Eu pego lá um mapeamento das áreas da vida da pessoa e digo assim, me diz 2 coisas que é importante para ti, o resto acabou. Não tem. Né? Tu não vai passar numa prova para juiz mantendo a vida equilibrada. Indo na terça jogar bola, na quinta indo tomar chopp com os amigos, e no final de semana fazendo... Não tem como. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de alto rendimento, eu tenho que mapear muito do que é este alto rendimento. Mas, que nem eu te falei, eu tô num trimestre muito desafiador para mim. Né? Onde eu tô treinando 5 vezes na semana, tô construindo meu livro, tô, né, tendo tempo de qualidade com a minha família. Então, assim, eu acho que dá, e é uma linha muito tênue, não é? E eu consegui gerenciar, vai ir por uma gestão de tempo, mas tem objetivos que sim vão sofrer o impacto, como eu te falei, exemplo de um concurso. Não sei se você chegou a estudar para concurso ou não. Estudei 1 ano. Quem é que entra no direito no estudo do concurso? Não, vou tá, né? Eu não sei se tá atrapalhando. Não existe, entendeu? Uma pessoa que quer passar numa prova para juíza, ela vai conseguir passar numa prova e ter equilíbrio? Não. Não vai, né? Mas eu quero escrever um livro e tocar. Tu vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas mesmo assim, tu consegue fazer essa gestão de tempo, tá? Então, assim, eu não tenho como dizer que sim e que não. É muito relativo em relação ao objetivo que tu quer conquistar, tá? E aí é um negócio que a gente fala sobre intensidade. Né? Então, a gente fala, não sei quem não é contra, a favor, o Pablo Marçal é um cara que ele treinou e se preparou para fazer um Ironman em 9 meses. Tem um podcast dele no Joel J. Eu te mandei, Isso. Então, inclusive, recomendo fortemente. Exato. Que assistam. Muito bom. Então, o que aquele cara tinha? Ele tinha tempo e dinheiro. Né? Eu, no meu caso, eu era estagiária, fazia faculdade, eu demorei 5 anos para fazer uma prova para um Iron. Por quê? O tempo que eu tinha financeiro e não era tão grande como ele tinha, entendeu? Então vai muito dosar da intensidade e o quão rápido tu quer aquele objetivo. Perfeito. E tu falou sobre sexo, né? Sobre colocar metas na vida. E eu acredito que as pessoas deixam a vida, as mulheres... Aqui a gente fala de mulheres, né? É o meu chão, vamos dizer assim. E dentro do que eu atendo, as mulheres deixam se levar.
Então, elas escolhem uma profissão e deixam se levar por essa profissão. Elas não escolhem de fato como eu quero estar nessa profissão. Eu entro num casamento e eu me deixo levar pelo casamento, pela rotina, pelos filhos. Eu não olho para isso e penso, não, mas o que de fato eu vou fazer pelo meu casamento? Eu e meu marido estamos juntos há 19 anos no dia de hoje, estamos Olha fazendo aí, ó. 19 anos. Hoje tem, Ricardo. Hoje tem. E esse cuidar do casamento sempre foi um dos pontos da nossa relação. As pessoas têm a maternidade, né? São mães e se deixam levar pela maternidade. É mais fácil eu dar telas para o meu filho, é mais fácil eu me levar, eu deixar me levar por isso. E eu penso que dentro da nossa vida nós precisamos ter metas, estratégias e intencionalidades em todas as áreas, né? Eu vou conseguir equilibrar todos os pratos sempre? Não. Não. Se eu estou agora lançando podcast, vou lançar um evento no final do ano, obviamente eu vou estar no momento agora de maior foco dentro do meu trabalho e algumas outras, né, relações, amizade, enfim, vão ficar para um segundo plano. Então, ver isso, primeiro, como um equilíbrio, de que nem sempre eu vou conseguir equilibrar todos os pratos, mas que sim, eu preciso olhar para todas as áreas da minha vida. E tu sabe que eu tô vivendo um momento na minha vida, assim, esse trimestre, e tá sendo bem interessante. E ontem eu fiz o meu exame, e aí é um contra fatos, não argumentos. A gente volta a falar de novo por um objetivo que te dá um tesão, né? Então, assim, eu quando deu as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, eu sou diabética tipo 1, eu meio que, quer saber, dane-se o diabetes, eu vou comer o que eu quero, vou fazer o que quero e enfim. E o meu exame, que é a média da hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, foi pra 8,5. 8,5 é muito alto. E aí, cheguei e falei pra minha médica, olha, liguei o dane-se e Pode falar, deu pode falar, merda. foda-se. Tá Deu tudo merda. certo. Falei pra ela, né? Deu merda. E aí, olha só. Eu tava num momento que eu falei, cara, eu não vou mandar mensagem pra ela. Eu não vou enfrentar isso agora. Eu falei, Milena, enfrenta. Não adianta fugir. Né? Tu tem que enfrentar. Então, enfrenta. Tá ruim? Enfrenta. Mandei pra ela, doutora. Olha só, doutora Márcia, maravilhosa. Assim, ó, liguei o dane-se, descompensou, fui fazer o exame, fui no particular, eu falei, não, vou fazer hoje o exame, porque eu sou assim, né? Decidi, fui lá, fiz, mandei pra ela 8,5, ela falou, meu Deus! Daí eu falei, arranja um horário pra mim, daí fui, consultei com ela fez a mudança das minhas doses, reajustei a minha rotina, e daí ela falou, 30 dias eu quero um exame novo. Eu acho que, assim, tá 8,5, vai dar mais ou menos uns 7,9, 7,8, assim. É o que a gente consegue baixar em 30 dias. Mas já é bom. E daí eu falei pra ela, não, vou dar o meu melhor. Só que em paralelo a isso, eu tô reconstruindo minha casa, que eu tava na obra. Em paralelo a isso, eu tô escrevendo um livro. Em paralelo a isso, eu bati metas de recorde de vendas da minha empresa, porque eu tive que vender, porque eu tenho que reconstruir minha casa. Né? Ontem eu fiz o exame, deu 7,1. Mandei pra ela, ela falou, caraca, que evolução, nunca vi alguém baixar tanta glicada em tanto pouco tempo, não sei o quê. Então, assim, eu tô em várias frentes de projeto, só que todas as frentes de projeto que eu tô, todos eles me dão tesão violento. Eu tenho vontade de fazer, entendeu? Eles me motivam a fazer isso. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de ter equilíbrio entre as áreas, é que nem tu falou, é tu botar uma meta, tu alinhar a expectativa e que aquilo te dá vontade e o sangue no olho de fazer. Entendeu? Sim. Porque daí isso vai fazer tu equilibrar os pratos. Às vezes eu tô treinando aqui na frente do escritório e vai, treina e traz roupa e, né, o meu escritório tá quase um guarda-roupa, que eu tô morando em Gravataí, né? E vai, faz e acontece, e às vezes é cabelo molhado e vai não sei o que, entendeu? Não é a melhor condição, mas qual é a meta? Né? E eu digo pros clientes, eu não tô baseada na minha emoção. Eu baseio o meu dia aonde eu quero chegar. Entendeu? E a mulher, ela é muito sensível ao estado emocional. Eu tô na TPM. E é real, a mulher, ela é uma pessoa mais sensível. Ela é uma pessoa mais emocional do que o homem. O homem é muito mais racional, muito mais pragmático, muito mais óbvio, né? Então, assim, é uma das coisas que eu sempre penso. Cara, não tô afim. Eu converso o tempo todo comigo. Eu digo, cara, eu sou meio maluquinha, assim, né? Porque eu fico, Milena, olha só, mãe, vamos fazer isso aqui porque, tu quer isso daqui, né? Então, assim, eu tô o tempo todo conversando comigo, me convencendo a fazer o que precisa ser feito, mesmo muitas vezes não querendo. Tem uma parábola, né? Que é um conto que diz que a gente tem 2 cachorros dentro da gente. Um que é pelo bem e o outro que é pelo mal, né? E aí, qual deles se fortalece? O que a gente alimenta. Exatamente.
Então, tem muita relação com isso que tu falou. Deixa eu fazer uma outra pergunta pra ti. Essa semana eu abri caixinha de perguntas lá no meu perfil. Eu recebi uma pergunta que eu ainda não respondi, porque eu disse, eu vou trazer essa pergunta pro podcast. E ela a pergunta era a seguinte: tem algum fator determinante para o sucesso? E nesse mesmo dia eu recebi uma lembrança do meu Instagram de que há exatos 3 anos atrás eu estava fazendo o maior lançamento até então da minha comunidade, que foi quando eu estava realmente numa ascensão profissional muito grande dentro da minha vida, e 2 meses depois eu descobri o câncer de mama. E a primeira palavra que veio é: o fator determinante é não parar. O que é o fator determinante para ti do sucesso? Cara, eu acho que a gente fala em não parar, tá? Né? Então, acho que a gente fala muito sobre sucesso, né? Mas eu vou trazer outra coisa, né? Tipo, é tu saber exatamente, se tu falar assim, qual o fator determinante pro sucesso, tá? Eu vou ter que falar 2 coisas. É saber o que é o sucesso. Primeira coisa, o que é o sucesso pra mim? E a segunda coisa, se tu não concordar, cara, não tô nem aí, Vai lá, vai ó, gestão de tempo. Sim. Não existe outra coisa a não ser gestão de tempo hoje. Então, assim, quando eu treinava pro Ironman, eu tenho uma data pra fazer um Ironman, né? Então, o meu sucesso, ele tem dia, ele é um objetivo, ele tem dia, mês e ano pra acontecer. O que eu tinha? Eu tinha todo dia um treino pra fazer. Nadar, pedalar, correr. E esse treino não ia pra dentro da minha agenda. Então, assim, tu saber o que tu quer de sucesso, mas tu não ter uma gestão de tempo e uma agenda, né? Porque, se eu não parar, mas não parar, né? Qual a intensidade que eu vou com dosar? foco no meu Então, objetivo. assim, qual o fator determinante pro sucesso? Todo dia, tu tem que ter uma atividade que te leva para esse sucesso. Ah, eu sou vendedora, eu quero bater recorde de vendas. Cara, todo dia tem que ter relacionamento com o cliente, tem que ter marketing, tem que ter isso. Na agenda tem que fazer. Porque se tu pensar assim, ó, eu tenho sucesso lá que eu quero lá pro final do ano, né? Sucesso lá do longo prazo, né? Eu trago uma coisa que pra mim, pros meus clientes, que é sucesso diário. Cara, qual que é o meu sucesso diário hoje? Então, olha a minha agenda lá. Pô, eu tenho que escrever o livro, eu tenho que fazer relacionamento com o cliente, eu tenho que fazer isso. Se eu cheguei no sucesso hoje e eu cheguei amanhã, não tem como eu não chegar lá. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu digo é: o teu estado emocional não vai querer fazer aquilo que precisa ser feito muitas vezes, né? A tarefa ela não é boa, o resultado é. Né? Então, o que a gente precisa, o fator determinante para o sucesso, é ter uma agenda com atividades diárias que vão te levar para isso e executar ela todos os dias. Clareza. Então, assim, tem que estar na agenda. Se eu quero de novo, a venda que horário que eu vou fazer relacionamento com o cliente, que horário que eu vou fazer prospecção, que horário que eu vou fazer tal coisa. Ah, eu quero ir na academia, então tá, eu quero emagrecer. Que horário que tu vai na academia? Ai, quando der. Quando der, não. Coloca um horário e vai, né? Ah, eu quero, sei lá, melhorar o meu casamento. Cara, bota na agenda se tu não tem vontade de fazer sexo. Vou fazer hoje, terças e quintas. Pronto. Deu, entendeu? Então, assim, fator determinante de sucesso é uma agenda programada. E deu. Né? Tu saber e programar a agenda. E aí não tem como não acontecer, né? Tem uma coisa que eu aprendi contigo e eu coloquei em prática esse ano, e é incrível como funciona, que é o mural da visualização com o mural da ação. Então, como é que eu faço, né? Do lado do meu escritório tem visualmente tudo que eu quero durante o ano de 2024. Um deles, justamente, é esse Pod Rica que eu botei no início do ano. E do meu lado tem o mural da ação. Então, o que eu vou fazer para que isso aconteça em cada mês? E uma das coisas que tu me ensinou é a metinha, a meta e o metão e o como tu vai fazer para chegar nisso. E muitas vezes a gente faz o mural da visualização, mas a gente não faz o mural da ação. O que eu vou fazer para, de fato, alcançar isso aqui? Porque senão ele é só uma foto. Exato. Ele é só um quadro, ele é só um cenário. E tu entender o que tu quer sem um plano vai tirar a ansiedade, né? O que é ansiedade e medo, né? O excesso do futuro mal organizado e planejado. Se eu começo a botar, eu quero faturar tanto, eu quero isso, aquilo, e eu não começo a entender como é que eu vou fazer isso, né? Isso pode me gerar ansiedade. Qual a função da ansiedade e do medo? Te paralisar. E aí aquilo que era pra te ajudar, né? É fato. Se tu hoje pegar e ir lá no Pinterest, botar um monte de foto legal de grandes objetivos que tu quer e não botar o como, é pior do que tu não ter nada. Porque tu vai sofrer.
Tu vai ficar todo dia, meu Deus, eu não fiz nada hoje pra chegar, e agora, o que vai acontecer? Ai, meu Deus. E qual que é a função, né, de uma visão? O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade ou mentira. Então, quando tu imagina... Eu gosto de churrasco, né? Então, assim, se eu imaginar agora uma costela de tira assada, eu vou começar a salivar aqui, ó. Olha aqui, ó. E não tem nenhuma costela aqui na nossa frente. Porque ele não entende. Então, quando a gente fala de ter uma visualização e quando tu tem uma agenda programada, eu sei que hoje eu tenho que escrever o livro e eu não tô afim, o meu cérebro não sabe o que é verdade e mentira. Quando eu me jogo na visualização, eu sinto as emoções daquele momento do futuro. E isso me motiva a fazer o que precisa ser feito no momento que eu não tô muito afim. Né? Então, basicamente é isso. Qual que é a função da visão? Ela é um gatilho emocional. Ela é algo que mexe com o teu estado emocional, não é? Modifica o teu estado emocional que muitas vezes não tá no melhor, né? Então, quando eu me imagino na minha visão de final de ano, cara, eu posso não estar afim, mas quando eu começo a olhar para aquilo, fechar o meu olho, me imaginar lá, isso e aquilo, aquilo começa a me motivar. Então, a principal função de uma visão é ser um gatilho emocional para que você, né, mulher, consiga fazer aquilo que precisa ser feito no horário que está estabelecido na tua agenda. Estamos em julho de 2024, exatamente quando estamos gravando esse podcast, mais precisamente dia 12. E a minha pergunta para ti é: quem ainda não planejou, quem ainda não fez, quem ainda tá vivendo assim, como se não houvesse amanhã, dá tempo e o que fazer? Julho sempre é um mês de muita alta ali no escritório, porque chega o segundo ano novo do ano, né? Os desesperados, né? Então, assim, acho que a gente tem aí um bom período, que é 6 meses, né? Gente, eu trabalho com planejamento estratégico por trimestre, né? Que são 3 meses. Então, assim, 6 meses é muito tempo. Muito tempo. Dá pra fazer muita coisa. Mas, precisa trazer clareza, né? E consciência do que tu quer realizar. E então, assim, a gente tem um bom período agora do ano, né? Então, assim, um dos meses que eu mais vendo é julho, né? Normalmente dezembro, janeiro e julho. Porque as pessoas têm essa... cheguei agora, não fiz nada, né? Tô desesperada. O que aconteceu com 2024? Volta, né? Então, assim, é um período que dá pra organizar muito. Se tu não fez, é aquilo que a gente falou, aceita que dói menos. Já foi, não se lamenta. Mas entenda daqui pra frente, né? Eu sempre brinco assim, como é que tu te vê no dia 31 de dezembro lá, né? Quais resultados que tu quer construir, né? E tem que tangibilizar isso e colocar no papel, que nem tu falou. E montar um plano e jogar pra dentro da agenda as ações que vão te levar pra esse resultado. Então, assim, sempre é tempo. Se tu tiver um mês, é tempo de planejar e realizar. Se tu tiver uma semana, há tempo de planejar e realizar. Né? Perfeito. Vamos a uma pergunta polêmica? Vamos. Bem polêmica? Essa é aquela que tu disse que é. Saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. É isso? Pra mim, eu sou contra. Eu trouxe a pergunta que eu sabia. Vamos, fala. Vamos lá, Habla. né? Eu sou cristã, né? Nasci num lar cristão. Então, pra mim, quando não existe saúde, né? Pra mim, a primeira coisa é Deus, né? Eu acho que quando eu começo a entender que o meu marido sofreu um acidente também, vai ter que vir mais uma vez, fica aqui né? o convite. O meu marido sofreu um acidente treinando também na Freeway. E ele ficou 11 dias com risco de morte cerebral numa UTI. E o meu marido hoje estar bem é um milagre. Né? E aí as pessoas me falavam assim, Mi, como é que tu sai? Sabe que eu saía da UTI, vinha chorando de Porto Alegre a Canoas no carro, desesperadamente, botava meu tênis e ia correr. O que eu tinha? Uma visão. Cara, eu vou fazer o Ironman e eu vou cruzar o Ironman com uma plaquinha, uma faixinha dizendo, meu amor, este Iron é pra você e por você, né? E foi isso que aconteceu. Então, assim, o que me movia não era a realidade que a gente estava vivendo, mas era uma visão. Eu vou fazer, né? 15 dias depois do acidente dele da Freeway, aonde que eu tava pedalando? Na Freeway. Foi uma fatalidade. Aceita que dói menos. Entendeu? Qual a chance disso acontecer? De novo? É mínima. Então, assim, as pessoas me, como é que tu consegue sair de uma UTI onde... O que eu controlo nisso? Meu marido tá lá. Lelé da cabeça. Eu confio num Deus. Eu digo, cara, faz a tua parte. Eu lembro que eu falava assim, Deus, ó, ou tu leva,
né? Tipo assim, não me entrega um marido vegetativo, né? Tenho 22 anos, recém casei, né? 6 meses de casada, né? 6 meses de casada, então assim, eu falo assim, ou se é pra ficar meia boca, leva. Isso. Ou entrega ele zerado, né? Tinindo. Então assim, eu tinha uma confiança num Deus que podia fazer infinitamente mais, entendeu? Porque se fosse pelo meu braço, eu sentava e chorava. Então assim, pra mim, quando a gente começa a colocar a nossa fé, a nossa esperança, porque assim, a gente não controla resultado. A gente não controla resultado. Quer ver um exemplo disso? Quer começar a tentar engravidar? Tu controla quando tu vai engravidar? Não. Tu controla fazer sexo. Sim, faz a tua parte. Entendeu? Tá vendo como tu não controla o resultado? Então, assim, o que eu falo pros clientes? Quando tu começa a botar a tua esperança num cara que é muito maior, a vida fica muito mais leve. Entendeu? Então, eu penso assim, ó, eu defino minhas metas, apresento pro cara lá, digo, ó, Deus, quero isso, quero aquilo, o que tu acha? Se eu sinto paz no meu coração, eu toco em frente. É assim que eu faço. E aí eu começo a controlar. O que eu controlo, o que é minha responsabilidade. E eu foco nisso. E o resto deixa pro cara lá de cima, entendeu? Então, assim, pra mim, o primeiro lugar, realmente, é Deus, né? Cara, Deus é o primeiro lugar na minha vida. E segundo lugar é a minha família. Eu, muitas vezes, se eu tiver que escolher de ir treinar e fazer alguma coisa com a Maitê, eu vou escolher fazer alguma coisa com a Maitê ou prezar pela minha família, né? Então, claro que eu amo saúde, e a saúde talvez venha aí em terceiro lugar, né? Então, assim, pra mim isso é muito importante, e não tenho julgamento nem crítica com quem acredita nisso, né? Eu acho que a gente vive num mundo onde que as pessoas não podem... Ai, nossa, eu não posso pensar diferente de ti. Cara, eu adoro gente que pensa diferente de mim, entendeu? Então, assim, eu acho que tu tem que ter os teus princípios, os teus valores e tá tudo certo, né? Eu penso que tu ir nessa a saúde, família e trabalho e viver isso, respirar isso sem pensar se de fato isso é a tua vida, o que tu acredita, né? É não ser condizente com aquilo que tu acredita. De fato, olhar e eu sigo a manada e eu sigo o que todo mundo fala. Sobre Deus, só quero completar aqui. Eu era uma pessoa de pouquíssima fé, né? Eu acreditava em universo, eu acreditava numa energia, mas eu não acreditava em Deus até o dia em que eu tive que fazer uma biópsia. E aí tinha um banheirinho na minha frente, eu entrei naquele banheirinho, olhei pra cima e falei assim, Deus, que não seja nada. Porque daí eu quis fazer, né? Eu quis jogar com ele. Se não for, eu vou ser uma mãe melhor. Se não for, eu vou ser uma esposa melhor. Se não for, foi. Mas eu vejo que naquele momento eu aceitei Deus na minha vida. Naquele momento eu vi o poder de uma fé. O poder de fato acreditar que tem algo muito maior e que me trouxe a cura, né? E que me trouxe eu digo assim, o câncer foi o meu mais duro professor, mas ele me trouxe muita coisa boa, de experiência, de vida, de fé, de realmente acreditar nesse Deus e que a gente faz o projeto, que a gente faz a estratégia, mas que é no tempo dele. E se ele permitir. Eu acho que isso torna a vida leve, sabe? Eu sou uma pessoa assim, cara, eu brinco assim, ó, eu sou uma pessoa muito feliz, né? E, apesar de tudo que eu passei, eu acho que as dificuldades vêm pra nos amadurecer. E eu acho que tu poder contar com algo, com um cara lá de cima, contar com Deus, a tua vida só vai ficar mais fácil, entendeu? Muito mais fácil. Então, assim, acho que a gente tá aqui, ó, na força do braço, sabe? Eu acho que, assim, existe aquilo que é teu papel e não tem... Deus não vai fazer, tua mãe não vai fazer, teu pai não vai fazer, ninguém vai fazer por ti, né? Existe aquilo que é a tua responsabilidade, existe aquilo que é Deus. Eu acho que, assim, a gente poder contar, que nem tu falou, assim, faz da gente uma pessoa diferente, né? Então, assim... Eu tenho algumas experiências, assim, muito engraçadas, que a gente faz isso com Deus, né? Ó, se for... Jogando, né? Se for, né? A gente, olha, se for assim, a gente, né? Eu vou fazer. E é engraçado, porque... Quanto tempo a gente tem? Senão eu vou contar mais uma história aqui. Vamos lá. Vai. Conta. Tá. Temos. Eu tinha banda de reggae e dreads colorido no cabelo. E aí foi bem na fase que eu comecei no triatlon, né? Então, assim... E eu fazia técnico em música. Né? Porque a pessoa, Sim, né, tem que fazer. De 15 anos eu ganhei uma bateria eletrônica da minha mãe. Então, assim, eu tava num momento dividida. Pô, eu estudo música ou eu vou pro triatlon. Eu não sabia que decisão tomar.
Sabe aquele momento que tu quer fazer tudo e tu não faz nada? Né? Talvez várias mulheres se identificam nesse Muito. momento, né? Bah, eu tô tocando, e a aula era um sábado de manhã, do técnico, sábado de manhã todo, e eu tinha que estar na beira-rio pedalando, porque eu tenho que fazer o Iron. E eu comecei a... Aquilo começou a perder a minha paz. Daí eu lembro que um dia eu acordei, tomei meu café e falei, Deus, o negócio é o seguinte... Senta aqui, vamos conversar. Eu preciso que tu me confirme se é pra mim fazer triatlon ou não. Então é o seguinte, eu vou te dar uma missão. Tu vai ter que usar alguém ou alguma pessoa, alguma coisa pra me falar especificamente sobre o Ironman. Então alguém tem que vir chegar, alguém tem que mostrar um vídeo. Se até hoje, às 23 horas, não acontecer, eu vou abandonar esse negócio do triatlon. Entendeu? Falei bem assim. Bem braba. Bem braba, né? Depois que eu falei, depois que eu fiz isso, eu falei, o que eu fiz? Mas, enfim, né? Mantive. Tá? Ia de trem lá, estudar e tal. Primeira aula lá, técnica de música, nada, ninguém falou nada. Segunda aula, ninguém falou nada. Terceira, eu já tava ansiosa. Falei, meu Deus, Nervosa. ninguém vai falar nada, eu vou ter que sair do triatlo, porque agora falei pro cara, né? Sim. Lá de cima, como é que eu não vou cumprir? Né? Terceira aula não é nada. E era um técnico cristão, né? Onde tinha ali, depois tinha um louvor, que os alunos tocavam e tinha ministração. Daí eu fechei meu olho e falei, não, agora, na hora da oração, alguém vai vir me falar alguma coisa, né? Fechei o meu olho e fiquei assim. E fiquei. E ninguém veio falar nada. Falei, meu Deus. Não vai, ninguém vai me falar. Daí eu falei, tá, sentei. Aí o pastor falou lá, não sei o que, ele falou, gente... Então tá encerrado, né, a nossa ministração no sábado. Mas antes disso eu quero passar um vídeo pra vocês. E o cara bota um vídeo. E adivinha que vídeo que é? Do Ironman. Nossa. Cara, Nossa, tô quando toda arrepiada. começou aquele vídeo, sabe aquele vídeo que o pai vai com o filho junto, que o filho tem problema? Eu sentei no negócio e eu chorava. E eu soluçava e eu falei... Eu não sabia o que fazer, sabe? Então, assim, quando a gente fala de, né, eu tive muitas experiências, assim, dentro do acidente do Vitor, várias coisas, então, assim, pá, aquele dia eu falei, cara, é isso, entendeu? Então, assim, às vezes a gente, né, não sugiro ninguém a fazer isso. Botar Deus contra a parede. Mas no caso deu certo, né? E eu lembro até hoje, eu digo, cara, que maluca, né? E eu, tipo assim, eu falei, cara, não tô acreditando. Eu, tipo assim, eu falei pra minha amiga assim, ó, é o vídeo do Iron, ela falou, qual o problema? Eu falei, meu Deus do céu, não tô... Né? Então, acho que assim, a gente poder contar com um cara lá de cima, Nossa. a vida fica muito mais fácil, muito mais fluida, né? Então, eu sou essa pessoa, assim, que confio de fato em Deus e acredito em Deus. E acho que Deus não vai fazer com que tu não tenha problemas. Mas Deus vai fazer com que tu passe com os problemas de uma forma muito mais leve. Né? Foi assim que eu tenho diabetes hoje, é assim que eu passei pelo meu acidente, foi assim que eu passei pelo acidente do Vitor, né? As pessoas olhavam lá e falavam, cara, eu não consigo te entender, cara, como é que tu tá saindo treinar? Eu falei, eu vou deixar isso aí é responsabilidade do cara lá. Então, assim, é ele que decide o que vai fazer com o Vitor, né? E graças a Deus o Vitor se recuperou aí, um milagre, foi sem nenhuma sequela, né? Então, eu acho que sempre é válido Inclusive, a gente... fazendo sexo todos os dias em janeiro, não é mesmo? O homem o quê? O homem tá bom, né? A mulherada, vamos fazer um desafio, né? Quem Vamos. ouviu o podcast tem que Implemente fazer isso na sua casa. 30 dias de sexo. O que tu fez? Bah, ouvi um podcast. Né? Os maridos vão indicar pra... É a energia do dinheiro, né? A sexualidade é a energia do dinheiro também. Para finalizarmos esse podcast, primeiramente eu quero deixar aqui o meu convite para te vir aqui novamente, porque metade das perguntas eu não consegui te fazer. Então tem que vir de novo. Eu disse que eu falo bastante, né? Mas o Pod Rica nasceu com o intuito, esse meu projeto, ele nasceu lá em 2021, com o intuito de impulsionar o maior número de mulheres, principalmente ao ouvir histórias de outras mulheres e sair daqui motivada, com insights e de fato entender que se a Milena pode, ela também pode. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Na tua visão, o que pode, Rica? Pra mim, e é uma das coisas que a gente já falou ali, né? Eu acho que a gente vive uma geração que vive o sonho dos outros, né? Eu acho que a mulher rica é, né, o que pode e o que ela precisa
é aquilo de novo, né? Tu realmente botar no papel aquilo que te dá, sabe? Tesão. Cara, eu quero montar uma empresa assim, eu quero Ter mais tempo. Pô, eu quero estar sarada, eu quero chegar nesse peso, eu quero poder usar essa roupa, né? E daí tu vai pensando, mas não tem como. Cara, tem como sim, entendeu? Se alguém já chegou, né? Várias pessoas aí a gente sabe que emagrecem. Então, assim, eu acho que realmente é olhar para um objetivo e não é que te dá realmente aquele brilho no olhar, aquele sangue no olho, aquele tesão de fazer acontecer, independente da dificuldade que tu tá tendo, né? Então que todo mundo venha se provocar em relação a isso. Confronta o teu objetivo. Isso te move, te dá vontade, te dá sangue no olho. E eu vou fazer um parênteses. Eu tô escrevendo meu segundo livro, né? Me move e me dá muito sangue no olho. Mas tá sendo difícil pra mim escrever, porque eu não sou muito boa em escrita. Então, assim, o objetivo, ele vai te mover, mas às vezes tu vai ter que fazer tarefas difíceis, né? E ter a clareza do objetivo é o que mexe o teu estado emocional para fazer aquilo que é difícil. Então, assim, defina um objetivo que realmente te dá esse tesão, te dá esse brilho no olhar, porque o dia que isso brilhar, né? Porque que nem eu digo assim, tu não escolhe um namorado, bota, né? Racionalmente. Vamos pensar. Tu casou com o Ricardo emocionalmente. Tu sabia disso? Né? Tu olhou pra ele ali, o coraçãozinho acelerou, né? A mãozinha começou a suar. Há 19 anos. Há 19 anos atrás. Olha só, foi uma decisão emocional. E aí tu usou o racional pra justificar. Não, mas ele é moreno. Não, mas ele é um cara de família, né? Forte. Ele é forte. Né? Ele tem... Tu entendeu? Então, quando a gente fala de objetivo, né? Eu acho que é sobre isso, sabe? Aquele objetivo que emocionalmente ele te dá a liga. Ele te dá a liga de assim, é isso. E eu vou dizer, não é tão fácil às vezes achar isso, porque a gente não para pra pensar. Então, assim, se encontrar isso, não tem. Não tem quem pare daí. Né? Milena, a braba. Falei que isso aqui ia ser sem filtro, foi. Quero já deixar aqui o convite para estar novamente no Pod Rica. E te agradecer muito por todos os insights, por toda a tua entrega. Tu é uma mulher que realmente inspira, motiva. Ver que tu passou por uma situação desafiadora e olhar os teus stories e ver tu chegando, acordando às 4 horas da manhã, chegando às 6 horas no teu consultório, no teu escritório, buscando a tua filha, tendo tempo de qualidade com ela, saiba que tu motiva e tu inspira e tu é uma profissional ímpar. Muito obrigada por ter participado, ter aceitado estar aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite, aí é sempre uma honra, né? E eu amo o que faço de verdade. A forma como eu decidi conduzir tudo na minha vida, né? Eu acho que as pessoas precisam, às vezes, de menos mimizinho, né? E mais prática no próprio dia a dia. Então, foi uma honra aí estar compartilhando contigo esse conteúdo. E breve gravaremos outro episódio, então. Com o livro? Com o livro? Com um livro. Pronto, já ficou aqui. Eu quero finalizar esse podcast novamente agradecendo os nossos apoiadores. A Casa Café e Bistrô, que hoje trouxe salgados, hoje trouxe delícias sem glúten, porque a Milena é celíaca. Também quero agradecer a Fernanda Lazarotto Fotografia, responsável por todo o meu posicionamento, reposicionamento, especialista em posicionamento de marcas. E meu também, né? E da Milena também. Nossa fotógrafa. Nossa fotógrafa. Nós temos que gravar um podcast, né, com ela. Sim. Nós Fechou? três. Tá, pronto. Se você tem interesse em ser um patrocinador desse podcast e ter a sua marca vista pelo maior número de empresárias ricas, acesse Ricas Podcast, clique no link que está lá na bio e fale com a nossa equipe. Até o nosso próximo episódio.